Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com o nosso primeiro trimestre do nosso ano de 2025. Uma grande, imensa alegria, uma imensa satisfação tê-lo vocês sempre aqui conosco para mais uma vez contribuirmos de uma forma muito especial para os meus irmãos e minhas irmãs, professores e professores, amados da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos aqui, mais um ano que se inicia. Um feliz ano novo a todos, né? Com a graça e a bênção de Deus, cheio de paz, cheio de bênção e cheio de prosperidade e na presença do Senhor Jesus. Amém? E este primeiro trimestre, querido, desse ano, nós vamos estar estudando sobre apologia cristã. Tá bom? Apologia cristã. Daqui a pouco nós vamos explicar detalhes sobre o que é essa apologia cristã, tá bom? Mas vamos começarmos com a capa da nossa revista, né? Não é uma capa muito bonitinha, mas é para nós entendermos. Bonitinha que eu falo, porque essas imagens que nós estamos vendo aí, vocês vão entender. Por quê? Porque nós vamos estar estudando um tema, né, esse trimestre, que é combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Como diz Salomão em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Não há nada de novo debaixo do sol. Então, o diabo e os falsos profetas e os falsos doutores, eles estão... A serpente já começou lá no Jardim do Éden, induzindo ali Adão e Eva a pecarem contra o Senhor. Mas ele continua hoje, continua no meio dos falsos irmãos, continua nos falsos profetas, nos falsos mestres, falsos doutores, continua hoje com uma nova roupagem nas mídias, nas redes sociais, para destruir a unidade da igreja cristã. Então, o tema é em defesa da fé cristã. E na capa da revista, que você vai estar vendo aí, você percebe que existe ovelha, mas nós vemos a imagem de um lobo. Este lobo está vestido de ovelha. Como foi dito por Senhor Jesus no Evangelho, né? Muitos lobos devoradores se vestido de ovelha. Perceba que esse lobo aí nessa capa, ele está escondido atrás de uma ovelha. E perceba que lá atrás nós vemos ovelha, e mais na frente está um lobo vestido de ovelha. Está meio que escondido, de forma sutil, de forma quase que imperceptível. Se você não olhar direito, você vai achar que é uma ovelha. E é isso, e é sobre isso que o Senhor Jesus ensinou nos evangelhos. E continua até hoje nos ensinando, queridos. Vamos tomar um certo cuidado, porque os dias finais se aproximam e esse número se aproxima, vai aumentando mais ainda. É como que uma mulher, quando está grávida, quando está para nascer a criança, quanto mais está perto de a criança nascer, as contrações elas aumentam. Elas têm a tendência de aumentar. Satanás, o diabo, seu gente sabe que tem uma grande coisa a realizar. Tá para nascer algo. Tá para a igreja ser arrebatada. Então as contrações aumentam, os avanços de Satanás, os avanços da heresia aumentam para destruir a fé. Então Deus quer que eu e você se levanta
em defesa da fé cristã. A nossa lição é a lição de número 1. Vai trabalhar sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Eu vou trazer uma visão panorâmica aqui, pontuar todas as lições, só para os irmãos terem entender. O meu propósito aqui não é ler toda a revista com vocês, mas trazer uma visão panorâmica para ajudar vocês. Tá bom? A nossa escola bíblica dominical tem nossa sede. Você pode participar presencialmente na rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal, e na congregação onde estamos no bairro da Vila Esperança, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você é o nosso convidado especial a participar conosco. A lição 1, vamos trabalhar esse tema, que as heresias, elas ameaçam a unidade da igreja. Ela causa divisões. E hoje, queridos, eu vou pontuar mais aqui na lição 1. Nós vemos muitas heresias em nosso meio. E essas heresias, como diz lá em Judas, queridos, quando ele começa a falar desses falsos mestres, falsos doutores, ele diz no verso 19, porque Judas não tem capítulo, é um só, né? Tem versos que vai dizer assim, o verso 19: esses são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Perceba então que Judas está dizendo que esses falsos mestres atraem discípulos após si, causam divisões. E hoje nós vemos, queridos, muitas divisões e muitas seitas. Isso fala no seio da igreja. E muitas dessas pessoas, queridos, é difícil de se converter, porque essas pessoas geralmente são manipuladas. Eu poderia perguntar aí para você, se você já conseguiu ganhar um testemunho de Jeová para Jesus? Eu pergunto para você, você já conseguiu ganhar um adventista para o Senhor Jesus? É uma pergunta. E esse tipo de heresias começa com muitas coisas. Primeira heresia é sobre o batismo. Existem alguns segmentos que o batismo é aspersão. Por exemplo, na tradição da Igreja Católica Romana, em que a água é apenas pingada na cabeça, aspergida um pinguinho na cabeça. E sabemos que o nosso batismo, tanto é que a própria palavra batismo já significa imersão, que quer dizer mergulho, ou seja, a pessoa mergulhar completamente na água. Totalmente. Né? E também, muitos acham que tem que se batizar em água corrente. Né? Então, são heresias que precisam tomar certo cuidado. Por exemplo, da guarda do sábado, de comer carne de porco. Sabemos que não é essa necessidade, porque tudo pela oração, como diz o apóstolo, é consagrado a Deus. Existem as heresias de falar língua estranha e em mistério. É o cessacionista, que ensinam que os dons se cessaram quando fechou o canon da Bíblia Sagrada, mas nós sabemos que os dons, eles são atuais. Continua vigente em nossos dias. Então a igreja pode falar em língua estranha, pode falar em mistério. Existe outras tradições sobre o uso de véu, barba, gravata, que são tradições, que isso precisa ser combatido. Existem as heresias por não orar em frente ao púlpito. Existem alguns segmentos que tem uma cadeira lá que ninguém pode sentar, que é do anjo. Isso é heresias.
Dar dízimo, ensinam que dar dízimo é na época da lei, que não está em vigor. Nada disso, porque antes da lei, durante e depois, é mencionado sobre o dízimo na Bíblia Sagrada. A ceia, transubstanciação, a Eucaristia, né? A Igreja Católica, e indulgência e todas essas coisas, que isso vem infiltrando em nosso meio. A lição 2 vai falar que somos cristãos. E por que somos cristãos? Porque somos seguidores de Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. Atenda isso, querido. Hoje nós vemos muitas pessoas se dizendo evangélicas, né? Mas para a pessoa se dizer que é evangélica, existe pelo menos 4 pilares, 4 filtros, a qual vai mostrar se essa pessoa ela é evangélica ou não. Existe pelo menos 4 pilares. Ou por que não dizer os 4 filtros, né? Primeiro, reconhecer Jesus como o único, suficiente e salvador. Essa é salvação, é isso, é você reconhecer Jesus como um suficiente salvador. Esse é o primeiro pilar. William Booth, do século XIX para o século XX, 1900 e pouco, ele diz assim que vai chegar um tempo que muitos vão pregar um cristianismo sem Cristo. Não existe, gente. Não existe um cristianismo sem Cristo. Salvação sem regeneração. Não houve uma mudança. Não houve uma transformação. Céu sem inferno. Prega muito sobre o céu, mas não fala sobre o inferno. E sabemos que Jesus, em seu ministério, ele falou mais sobre o inferno do que do céu. E perdão sem arrependimento. Não existe perdão, a pessoa pedir perdão e não se arrepender, ou seja, abandonar a prática dos seus pecados. Então trabalhe sobre isso, professor. Então esse é o primeiro filtro, anote aí. O segundo filtro é a realidade do novo nascimento. A pessoa tem que nascer de novo. Tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, querido. Nós vemos muitas pessoas dizendo ser evangélicas ou ser cristã, mas você não vê um testemunho contundente. Você vê que aquilo que ela fala, ela não vive. Ela até louva na igreja, até toca na igreja, até chora, até se emociona. Mas lá na rua, começa a falar palavrão, começa a brigar. Lá na escola ninguém suporta ele ou ela. Lá na faculdade, lá no trabalho, começa a faltar, começa a dar nó, como diz o ditado. Chegando atrasado, quer fazer o que ele quer, do jeito que ele quer. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu uso a roupa que eu quero, eu posso se prostituir. Deus só quer o coração, Deus não é açougueiro. Deus só quer o coração. Não há uma mudança. Então eu preciso crer, como diz João 3, nascer da água e do Espírito. Nascer da água é a palavra e o Espírito Santo. Né? O terceiro filtro é termos a Bíblia, a palavra de Deus, revelação suprema. Hoje muitas pessoas querem diz que a Bíblia está desatualizada. Ler a Bíblia é um retrógrafo hoje. A Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro muito antigo. E eu até dizendo para uma pessoa essa semana, esses dias, os livros de Sócrates, Platão, ninguém mexe. Isso são livros muito antigos, de mais de 1000 anos antigos. Mas eles acham que tem que mexer com a Bíblia. No Alcorão ninguém mexe.
Ninguém diz que o Alcorão tem erros agiógrafos, erros gráficos. Ninguém fala. Mas quando é na Bíblia, a Bíblia está cheia de erro. É um erro de data, é um erro não sei do que. É um erro de tradução. São pessoas que usam subterfúgios para não crer. São heresias que da nossa lição 1 vai falar, ameaçam a unidade da igreja. Jesus combateu o diabo, queridos. Eu estou dando uma visão da nossa lição, tá bom? Da nossa lição 1. Depois nós vamos aprofundar mais. É só para você ter uma base de onde nós vamos entrar. Jesus combateu o diabo em Lucas 4, Mateus 4 e Marcos 1 com a palavra. E se Jesus não tivesse conhecimento da palavra, como que ele ia combater o diabo? Porque o diabo veio distorcendo a palavra. Ele veio trazendo heresias. O diabo vem dizendo, pula-te daqui abaixo, que não vai acontecer nada com você. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Só que ele esqueceu de completar o Salmo 91. Para te guardar em todos os teus caminhos. Ou seja, Deus vai guardar, Deus vai proteger quem está no caminho de Deus, não quem segue os seus próprios caminhos. E aí vem Jesus e combate ele. Se você não tiver conhecimento, você não vai combater o diabo. Então combatemos com a palavra. Então leia a Bíblia, leia a palavra. Professor, professora, leia a revista, leia o livro de apoio, leia a Bíblia também. Leia a declaração de fé, dicionário, leia. Há muitas pessoas que só leem na igreja, só na leitura devocional na igreja, e só lê no próximo domingo que vem, na leitura oficial. E muitos hoje chegam atrasados, nem sequer a oração e a leitura oficial conseguem pegar. Essa é a realidade. Quarto filtro, crer na urgência da grande comissão, ou seja, no ID. Então, eu não posso dizer que sou evangélico se eu não me atentar a isso. Né? Se eu não me atentar a isso. Lá em Hebreus capítulo 6, antes de nós adentrarmos, começa a falar, né? O escritor, ele começa a falar sobre nós tomar cuidado para não lançarmos outro fundamento. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina, Hebreus 6, 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento, primeiro, do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Aqui fala o arrependimento, novo nascimento, e a fé em Deus. Depois, da doutrina dos batismos. O batismo é um só. Não tem 2, 3 batismos. Tem um segmento que a pessoa vai para lá, tem que se batizar de novo. Não precisa. Gálatas diz um só batismo, um só Senhor. E provar o dom celestial, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. E fizeram participante do Espírito Santo. E provar a boa palavra de Deus. E as virtudes do século futuro. Ou seja, o arrebatamento da igreja. Eu preciso crer. Eu preciso ter fé e aceitar aquilo que o Senhor tem. E a nossa lição, né, de 1:2 fala exatamente sobre isso. Somos cristãos porque somos seguidores de Cristo Jesus. A lição de número 2 é sobre isso. A lição 3, a encarnação do Verbo. Hoje nós temos muita doutrina, né, sobre a reencarnação. Que a pessoa, quando morre, ele fica pairando, encarnando em outras pessoas, até chegar a uma perfeição, vai se evoluindo. Não existe isso. Jesus, ele não foi reencarnado, ele se encarnou. Ou seja, ele se fez carne. João capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a lição 4 vai falar sobre Deus é trino, é a trindade. Os três são em essência e em natureza. É isso, queridos, que eu preciso entender. Né? Eles podem ter funções diferentes,
mas eles são igual ao Pai em essência e em natureza. É isso que eu e você precisamos entender. Não são três deuses, né? Não são três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não. É um Deus só. Pai, Filho e o Espírito Santo. Um Pai como Criador. Esse Filho veio como um Salvador, Redentor. O Espírito Santo, ele vem iluminar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos levar a Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então eu e você não podemos ser como alguns segmentos que dizem, mas a Trindade não fala na Bíblia. Exatamente. Essa palavra Trindade não está na Bíblia, mas ela existe. Não é porque não está, ela não vai existir. Nós sempre vemos falar, né, de Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Antigo Testamento mostra mais sobre o Pai. Enfatiza mais o Pai. O Novo Testamento mais sobre Jesus. E hoje, nessa dispensação da graça, o Espírito Santo, 3 em 1. O Espírito Santo e Jesus, ele já estava na criação. Ele já estava com Deus. Ele estava com Deus, como diz João. Quando Deus diz lá em Gênesis 1, façamos o homem, porque as outras coisas, Deus, ele foi como criador ali, Jesus participando, mas quando ele foi fazer o homem e a mulher, né, a mulher estava no homem, ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos não é singular, é plural. Então é sobre isso que eu e você precisamos entender. Não podemos ir contra a Trindade, né? Não podemos ir contra a Trindade. Eu posso glorificar o Pai? Exatamente. Mas também posso glorificar o Espírito Santo. E também posso glorificar a Jesus. Veja, e ele me glorificará. Jesus falou. O próprio Espírito Santo, né? E o Pai também, né? Então eu e você não podemos ir contra esta Trindade, tá bom? E aí nós vamos ter a nossa lição 5. Jesus é Deus, ele é Deus, tá? Ele é Deus em essência, ele é Deus também. E a lição 6, o Filho é igual com o Pai, tá bom? Ele é igual com o Pai. E a lição 7, as naturezas humana e divina de Jesus, ele teve essas duas naturezas. Ele continua ainda com essa natureza humana, ele estando no céu. Ele adquiriu um corpo, Jesus Cristo. Hoje um corpo, né, semelhante, igual ao Pai. Ele é semelhante, igual ao Pai, né? Mas a diferença é que Jesus, ele adquiriu um corpo. Veja que quando Jesus ressuscitou, viram ali o corpo de Jesus. Mas ele foi glorificado. Viram ali as marcas do Senhor Jesus. Então ele foi 100% homem, 100% Deus e 100% homem. É o Deus homem, né? É um Deus homem também. Ele, veja, como um homem sentiu frio, sede, né? Sentiu sede, fome. Ele viveu, como diz a nossa lição 8, Jesus viveu a experiência humana. Veja que ele trabalhou, fez tudo. E a lição 9, né, vai falar quem é o Espírito Santo. É uma pessoa, mas uma pessoa da Trindade. Tá bom? A lição 9, o pecado corrompeu a natureza humana. O pecado fez isso, ele corrompeu toda a natureza humana e todos os seus sentidos, né? O sentido psicossomático, tudo, ele corrompeu tudo no homem. Mas Jesus, como diz a nossa lição 11, a salvação não é obra humana. Jesus veio para nos salvar, ele é que salva o homem, ele é que restaura. E a lição 12, a igreja tem uma natureza organização. A igreja é organismo e organização. Organização é a parte, organismo é a parte espiritual. E a organização é a parte estrutural.
estrutural da igreja. Então, ensina isso, professor ou professora. A igreja tem uma natureza organizacional. E a lição 13, para finalizar, perseverando na fé em Cristo Jesus, tá bom? Então aborda isso, queridos. Em todas essas lições, nós vamos ver lá o tópico 1, vai falar sobre essas ameaças dos lobos devoradores, né? Fala sobre esses cuidados pastorais. Paulo ensina isso, ele fala, né, aos anciões, mencionado no versículo 17, ou seja, aos bispos, que ele diz que colocou para apacentar a igreja, que ele deve alimentar essa igreja, para que essa igreja seja uma igreja sadia. E ele fala que depois da partida dele, viria lobos cruéis, né? Lobos devoradores, né? Precisa entender. Então, nós estamos vivendo esse tempo. Esse tempo seria o tempo do apóstolo, após a partida dele. E também esse tempo de hoje, que nós estamos vivendo, né? A origem dos falsos mestres. Paulo ensinando ali, quando ele estava ali em Éfeso, ele diz que se levantaria dentre vós mesmo. Ele diz lá, ou seja, do meio da igreja, do seio da igreja. Veja que o diabo ele vem de fora. É um ataque de fora. E vem as heresias com um ataque de dentro. Né? Primeiro ponto que ele fala. Segundo, se levantarão... Veja só, o comentário slide aqui se levantaria primeiro dentre vós mesmos, e segundo, se levantaria homens que falarão coisas perversas para atrair discípulos após si, ou seja, discípulo para ele mesmo, não para Jesus. Essas pessoas, esses lobos, né, vorazes, como diz aqui, surgem de dentro do povo de Deus. Por isso a apologética é tão necessária. O que é apologética? Agora vamos entender. O professor vai trabalhar no tópico 2, apologia. Apologia, do grego, apologia literalmente significa defesa em resposta. Defesa ou resposta. Hoje nós vemos muitos debates, muitas discussões nas mídias, se vai ter tristeza, um dizendo que vai ter tristeza no céu, e o outro falando que não vai ter, e fez a defesa. Mas existem muitos debates, muitas discussões que não cabe a nós. A Bíblia é bem clara em dizer, né, falando sobre o céu, que não haverá tristeza, dor, sofrimento. Vai ter cheio de gozo e paz, alegria. Tem pessoas que choram, mas chora um choro de alegria também. É exatamente isso. Então precisamos fazer a nossa defesa. A defesa da nossa fé. Quando Paulo ensina lá em Efésios sobre as armaduras de Deus, é para a nossa defesa. Quando ele fala sobre a espada é uma arma de ataque e também de defesa. Precisamos usar a palavra como a nossa defesa. A fonte está na palavra. Temos que estar preparados para responder com mansidão a cada um, para explicar. Essa é a apologia, explicar para as pessoas com mansidão. Uma pessoa arrogante não pode querer ensinar ninguém. Porque precisa ser com um coração manso, precisa ser humilde. Porque devemos combater. Né? Ponto 2. A que defesa Paulo se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa palavra apologia aparece sentido no Novo Testamento como defesa de uma acusação, tanto formal como informal. O versículo 16 fala de um bom testemunho do cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Ou seja, é a minha boa consciência. Eu ser um cristão que dá exemplo, seja sincero para o Senhor, esse meu testemunho já vai ser com uma defesa contra esses argumentos dessas pessoas. Porque devemos combater para a defesa própria. Paulo diz, tendo cuidado de ti mesmo, para você ser salvo e salvar os que te ouvem também. Ou seja, essa defesa para a defesa própria. E também para ajudar outras pessoas. O que são heresias? Há heresias no Novo Testamento traduzido como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, tá bom? Pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita também é usada para designar religiões heterodoxas e é um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes
tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-las, tá bom? Porque, como diz aqui, existia os saduceus, os fariseus, né? Como diz o ponto 2, a herese, no Novo Testamento, os saduceus, os fariseus, eles formavam facções dentro do próprio judaísmo, que já é também uma heresia. Então precisamos tomar cuidado com a aplicação sobre esse termo de seita, tá bom? Paulo diz mesmo com os 11:9, até importa que haja heresias para que os bons se manifestem. Assim como lá em Deuteronômio 13, Deus colocou ali aqueles falsos profetas, Deus permitiu, né, na verdade, permitiu, para provar o coração do povo, para saber se eles serviam a Deus, adoravam a Deus em fidelidade ou não. Heresia de dispersão, ponto 3. Né? As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz a Deus, a Trindade, o Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E ao ser humano, a natureza, o pecado e a salvação, origem, destino, os anjos, a igreja e as escrituras sagradas. E o mais grave erro é quando diz respeito à divindade interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então vamos tomar certo cuidado, querido, com essas heresias. Recentemente eu conversando com uma pessoa, querido, ele diz que saiu da nossa igreja e está na congregação cristã. Temos que tomar esse certo cuidado com rebeliões também, porque rebelião é mudança de religião. Quantas pessoas que têm nossa igreja, nosso segmento e vão para a cristã, outros vão para o centro espírita. Muitas igrejas que não têm fundamentos na palavra do Senhor. Nosso propósito aqui não é criticar ou acusar, apontar ninguém. Você precisa ler a Bíblia, ler o contexto cultural, o contexto geográfico, para você entender a palavra do Senhor. Eu conversando com uma pessoa que usa o véu, eu disse, sabe quem usava véu? As prostitutas daquela época, contexto cultural. E essas prostitutas, que existia um templo ali, a deusa Afrodite, 1000 prostitutas, né, chegavam a frequentar, essas pessoas se convertiam para a igreja. E aí Paulo pede para usar o véu, quando o cabelo cresce, se torna no lugar do véu. Esse véu é para diferenciar das outras, contexto cultural. Eu não posso fazer uma doutrina de um versículo isolado, queridos. Um versículo isolado. Cuidar para não usar texto isolado, para não fazer uma doutrina. Paulo fala do véu somente para a igreja de Coríntios. E outra coisa que eu e você precisamos entender, queridos, anote e fale isso na sala de aula. Toda heresia sai da Bíblia Sagrada. Se um ateu quiser provar, mostrar que Deus existe, ele usa a Bíblia. Né? O Salmo 15, não há Deus. O outro salmo diz, não há Deus. Ele pega só aquela parte, aí fala que Deus não existe. E todos os ateus estudaram. Houve pessoas que estudou muito. Não é porque o ateu, as pessoas dizem que o ateu não crê em Deus. Não é que eles não creem em Deus, é porque eles não creem em Deus. Eles não querem aceitar. Joga aí um monte de ateu no avião e fala que o avião está caindo, que você vai ver a primeira palavra que eles vão falar. É porque eles não querem crer. Não é que eles não creem que Deus não existe. Mas ele crê na matéria e outras coisas que são criadas por Deus também. Então vamos combater veementemente essas heresias nesses primeiros 3 meses aí, tá bom? Mas não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa